E eu já vou seguir com você, Paulinho, então, para falar da morte de uma das vozes mais marcantes dos rodeios no Brasil, né? O locutor Asa Branca. Ele lutava contra um câncer já, era um câncer já que o perseguia, né, de um tempo, e veio a falecer. Desde 2017, na verdade, ele estava com esse câncer. Vários sertanejos se manifestaram, as pessoas do mundo sertanejo, dos rodeios, também vieram a público se manifestar com relação a essa morte, né? Pois é, olha, desde a madrugada dessa quarta, o corpo de Asa Branca está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro acontece na quinta-feira em Turiúba, uma cidade do interior de São Paulo, a cidade natal do locutor, que realmente ficou conhecido em todo o Brasil, né? Não ficou só ali nesse ambiente dos rodeios, porque ele se popularizou demais, Edgar. Participou de novelas da Rede Globo, né? Então começou a fazer parte até do brasileiro que estava ali distanciado desse universo dos rodeios. E levou ali para todo mundo aquela história do segura peão, né? Essa extensão do segura. Na verdade, a expressão segura peão é de um outro narrador, que é o Zé do Prato, mas foi ele quem acabou popularizando isso, estendendo um pouco ali o segura, né? Ele também tinha uma presença dentro da arena, porque com o advento do microfone sem fio, Edgar, ele conseguia circular ali entre os peões e tal, e tinha uma voz forte, fazia as rimas, né? Aquelas reverências à Nossa Senhora. Realmente ficou uma figura... Você falou das novelas, né, Paulinho? Ele namorava muitas atrizes globais também, né? Nessa época de fama dele, ele chegou a namorar atrizes conhecidas, né, da Globo. Pois é, e aí ele lidava com esse câncer desde 2017 e também era portador do vírus HIV, Edgar. Ele descobriu isso em 2007, falou bastante sobre esse assunto, sobre a questão dele ser muito mulherengo e não usar o preservativo, dessa resistência que ele tinha com o preservativo, que acabou nessa situação dele contrair o HIV. Ele também passou por bastante dificuldade quando ele teve a doença, uma doença chamada doença do pombo, que o deixou bastante debilitado. E aí, com a descoberta do câncer, a questão dos tratamentos também ficou um pouco restrita, Ed, porque já com o HIV, já com as consequências dessa doença do pombo, realmente o câncer veio de uma forma muito forte e muito pesada. Para quem quiser rever a história do Asa Branca, A Última Lenda dos Rodeios, é um documentário que está disponibilizado, onde ele fala não só sobre a descoberta do câncer, sobre a questão do HIV, mas também sobre a sua relação com as drogas, né? Que foi alguma coisa também bastante presente ali dentro da vida dele. E aí a gente tem também um momento mais final aí, onde ele estava bastante doente, em que ele deu algumas entrevistas, principalmente para a revista Veja, entrevistas filmadas, inclusive, em que ele fala do arrependimento dele em relação à carreira ser paralela a alguma coisa que ele admite que, de fato, machucava muito os animais, né? Tem um momento ali numa das entrevistas que ele quase que diz que é como se ele diz: estou pagando toda a dor que causei e incentivei os outros a causarem nos bichos dos rodeios. Isso é uma fala dele numa das entrevistas. Ele renega a própria profissão? Eu acho que ele, no fim... forma, né? Ele acho que encarou como um karma, assim, eu não sei, né? Não sou íntima do Asa Branca, não fui íntima dele, não conversei. Mas a impressão que dá é de um grande arrependimento no fim da carreira. Tem até uma entrevista em que ela conversa com a Luísa Mel, que tem toda essa causa animal, e ela faz muitas perguntas, e ele traz detalhamentos de processos de treinamento de cavalo, ou até de fazer mesmo o animal sofrer, sabe, assim, e ele admite tudo isso, e ele fala que depois que ele começou a assistir aos vídeos de algumas coisas que aconteciam, aquilo realmente começou a mexer muito com ele. Então, no fim da vida, ele veio a se arrepender, talvez, do que ele possa ter incentivado, como ele diz aqui na frase, ou participado, né, sem se colocar de outra forma. De qualquer maneira, é o testemunho de uma pessoa de dentro que sabe o que está falando, que se coloca com um arrependimento com relação ao sofrimento dos animais. É um assunto em discussão já desde muito tempo, né? É de fato uma crueldade você submeter muitas vezes aqueles bichos
confinados, com a alegação de que ainda são muito bem tratados, tem todo o tratamento veterinário, tem alimentação, mas de qualquer forma, em última instância, você está tratando aquele bicho e cuidando daquele bicho para botar ele numa arena e fazê-lo sofrer com um método, com técnica. Exatamente. Agora, voltar um pouquinho, a gente pode até seguir nesse teor da conversa aqui, do conteúdo que a Paulinha traz pra gente, Adriles, mas o testemunho dele com relação à vida mesmo me faz lembrar aquela máxima que persegue muito a aura do rockstar, por exemplo, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Sim. Quem não conhece essa tríade aí, né? Ele, um popstar, um rockstar, sei lá, um artista do rodeio. Ele chegava a receber 30 mil reais por locução. Por locução, quer dizer, é um nome muito grande dentro desse mercado, que também é grande no Brasil. Um testemunho desse aí pode servir para alertar pessoas não incorrerem nas mesmas... É interessante, né? Erros, porque né? ele está, de alguma forma, renegando todo o trabalho de uma vida. E aí a gente pode até se perguntar, vale a pena, ou seja, é válida o arrependimento no último momento da vida? Se eventualmente ele não valida toda a sua profissão e toda a tortura de animais que ele provavelmente viu e submeteu, eventualmente o testemunho final dele serve para que gerações futuras, né? Não incorram no mesmo erro. Eu vou dizer, sem nenhum tipo de pregas aqui, que eu tenho horror a rodeio. Eu acho que o rodeio é um espetáculo deprimente para o animal, é uma coisa que adestra sob tortura, sobre machucados, sobre agressões. O animal, tudo bem, eu acho, não tem nenhum problema do homem de alguma forma dominar a natureza, inclusive a natureza animal, para sua subsistência, para sua sobrevivência, para sua alimentação, ou mesmo para seu conforto, mas para a sua diversão, à custa de machucar animais, à custa do sofrimento. Eu tenho muito receio em relação tanto a rodeio, quanto a animais adestrados em circos, quanto a tourada, que é um espetáculo deprimente. Eu sempre torço pro touro, pro leão comer a cabeça do domador, ou algum tipo de coisa assim. Eu sei que é uma agressão involuntária, mas eu acho muito deprimente você submeter o animal a um tipo de adestramento torturante. Eu acho que uma vida no erro, para fechar meu comentário, ela se valida assim pro arrependimento. A gente remete exatamente ao mito cristão do bom ladrão. Vale a pena o sujeito renegar a própria profissão, a própria essência de vida, a própria vida toda, a própria crença, seja numa política, seja numa ideologia errada, seja num princípio errado de vida de uma maneira geral, vale para gerações futuras não incorrerem no mesmo erro. Acho que a gente tem muito entretenimento, muita diversão, a gente não precisa de torturar ninguém para que a gente se sinta bem com o sofrimento alheio, principalmente e especialmente de animais. Indefesos. E aí, Paulinha, pra gente fechar. É isso, então hoje, se é o caso de você ser o fã do Asa Branca, aproveite para se despedir na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro acontece amanhã, acredito que no âmbito familiar ali na cidade onde ele nasceu.